Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar no capítulo 15 de 2 Samuel, dando sequência aí nos estudos que nós sempre estamos falando. Nós vamos falar hoje sobre a rebelião de Absalão. O que leva um filho a se rebelar contra o seu próprio pai? Geralmente há uma rebelião entre funcionários de uma empresa, que eles, por algum motivo, eles se aderem a uma greve, se rebelam contra o patrão, rebelião num time de futebol, por alguma coisa parecida, rebelião num navio, rebelião numa prisão, em alguma coisa ou alguma situação em que o rebelado ele está sendo oprimido ou ele está tendo algum desfalque financeiro ou simplesmente porque ele almeja algo que o patrão ou a pessoa com a qual está sofrendo a rebelião não está correspondendo e ele resolve se rebeliar. Mas e na questão dos filhos, nos pais? E isso é uma coisa muito comum em relação a pais e filhos. Se nós olharmos lá para primeiro assassinato que teve na Bíblia entre Caim e Abel, nós vemos que Caim era um filho rebelde, um filho que se rebeliou contra o seu próprio pai, se rebeliou contra Deus, matou o seu irmão e se tornou um fugitivo. E aqui em 2 Samuel nós vemos da mesma forma, nós vemos um filho que foi criado, que era um príncipe, que tinha pessoas, que ele era bem educado, que ele era neto de um outro rei também, porque Davi tomou uma princesa para ser sua esposa, e nasceu Absalão, nasceu Tamar também, e nós vemos que ele em determinado momento se rebela contra o seu pai e tenta ocupar o lugar do seu pai, o trono do seu pai, o status do seu pai, as mulheres do seu pai, o dinheiro do seu pai, ou seja, ele tenta tomar tudo aquilo que pertencia ao seu pai. E também a própria vida do seu pai, ele busca tirar a vida do seu pai. Nós vemos que isso é comum. Algumas vezes os filhos se rebelam contra os pais, desobedecem os pais, mas não chega, alguns batem nos pais, xingam os pais, mas há um círculo de amor, um círculo de consideração, onde que há o perdão e há o reconciliamento e tudo volta às paz como era antes e o amor perdura. Mas a maioria das vezes, não, mas algumas vezes, os filhos eles vão realmente às vias de fato e eles acabam realmente matando os seus pais. Sempre se noticia, principalmente por causa da droga, filhos que matam os seus pais porque o pai não quer dar dinheiro ou porque o pai recrimina uma ação, uma atitude, um vício do filho e o filho acaba matando a mãe, matando o pai por causa dessa situação. Ou o pai chega bêbado em casa e o filho mata. Algumas vezes a consequência da rebelião é o álcool, é a briga, é o calor do momento, mas a maioria das vezes é de cunho financeiro. A maioria das vezes é porque o filho quer aquilo que o pai tem. É um caso muito famoso, a Susana Richthofen, ela está pagando pelo crime dela, ela pegou 39 anos de cadeia, ela e os irmãos Cravinhos, eles assassinaram os seus pais, né? Porque os pais não aprovavam o relacionamento dela com esse rapaz. E esses tempos também aconteceu um caso semelhante também, mas foi de cunho financeiro. Foi porque o pai tinha um seguro de vida e ele acabou morrendo em função disso. E muitos outros casos, eu não fiz uma pesquisa para saber isso, eu só estou falando porque veio à mente para falar, mas se fizer uma pesquisa, vai perceber que tem muitos casos de assassinatos que envolvem dinheiro. Falando em envolver dinheiro, tem a história do filho pródigo. O filho pródigo, o seu irmão, o seu pai, eles tinham uma propriedade, eles eram muito ricos. Essa história é narrada na Bíblia, lá em Mateus.
no Novo Testamento, e em determinado momento ele pega e fala para o pai dele: olha, pai, eu quero a parte que me cabe na minha herança. E o pai dá a parte que cabia a ele na sua herança. E a Bíblia fala que ele vai e ele gasta tudo que ele tinha com as meretrizes, tudo que ele tinha com as prostitutas, com os amigos. E em determinado momento ele acaba voltando para o pai, que o recebe de braços abertos. Nesse quesito, nós vemos uma rebeldia mais branda, uma rebeldia em que o filho ele já se acha que ele é adulto, que ele é capaz de tomar suas próprias decisões, que ele é capaz de resolver as situações que lhe advêm, e ele acha que ele tem que ter uma certa autonomia em relação à sua vida, e nesse caso aqui ele pede a parte que cabia a ele, e ele foi e ele gastou tudo que tinha, mostrando que ele não estava preparado. A rebeldia trouxe a ele um amargo preço, que em determinado momento ele se deparou com as comidas dos porcos, e ele coloca a sua mão na consciência e fala assim: puxa, o que eu estou fazendo aqui lá na casa do meu pai? Essas comidas são jogadas aos porcos, como eu estou comendo aqui. E ele volta para o pai dele, porque ele sabia que lá tinha fartura, tinha amor, tinha consideração. Mas, no caso de Absalão, não foi isso que aconteceu. Ou seja, houve uma grande desobediência em relação a Absalão. Miqueias 7,6 diz que o acirramento da rebelião é familiar. Jesus fala que nos últimos tempos haveria muita rebelião no seio da família, no seio familiar. Haveria pais contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra, sogra contra nora. E o seu maior inimigo seria aquele que estava com você justamente dentro da sua casa. A Bíblia traça o perfil do homem no final dos tempos, que os homens seriam amantes de si mesmo, arrogantes, pressurosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E nós vemos que hoje o valor da vida, ele perdeu todo o seu significado econômico, todo o seu significado de valor, de ética, de moral, porque as pessoas elas matam umas às outras, as pessoas matam por um celular, por um telefone, por uns tênis ou por algo insignificante, até mesmo por questões de ideologia. Eu estava vendo uma reportagem em que um homem matou o outro por causa da sua cor. E outros matam porque o outro é homossexual, ou matam porque o outro é de um determinado partido político, o outro de outro determinado partido político. Mas nós vemos que, em relação a Absalão, ele matou porque ele queria realmente o poder. E nós vemos que a índole não importa. A pessoa, não importa, no caso aqui ele era filho, e mesmo assim ele fez isso. A índole, o pai de Davi, o pai de Absalão, teve muitos filhos. Nós não sabemos se foi devido à educação, se ele teve algum trauma de infância, se o pai dele o aborreceu, porque a própria Bíblia diz que os pais não devem incitar os seus filhos à ira. Só que a Bíblia diz também que honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os dias da tua vida sobre a terra. Então, é bíblico. Aquele que desobedece, que maltrata o seu pai, a sua vida será ceifada antes da hora. Foi o que aconteceu com Absalão. Ele foi morto. Ele persegue Davi, depois ele se enrosca. Ele tinha um cabelo muito grande, ele se enroscou numa galhada e um general veio e atravessou ele com uma lança. Mas nós vemos que a rebelião, principalmente em relação à família, ela é muito dolorosa, ela é muito doída, porque em relação ao filho, você
cria o filho, quando ele é pequeno, você perde noites de sono com ele, você cuida dele, dá remédio, dá tratamento, dá alimento, dá carinho, dá amor, dá roupa, dá tudo aquilo que a criança precisa para que cresça saudável, e depois, uma hora que ela já está adulta, ela comete um crime contra o seu próprio pai. Rebelião. Mas a rebelião, ela está no âmago do pecado, no centro do pecado. Porque Deus fez Satanás como anjo de luz. A Bíblia fala em Ezequiel que ele cuidava do jardim do Éden, que ele andava entre as pedras afogueadas. Uma referência em um tipo de vida mineral, talvez não orgânica, igual nós conhecemos hoje, em que aquela vida, aquele agrupamento de seres era responsável pelo louvor a Deus. E o que acontece? Satanás, em determinado momento, ele se rebela contra Deus, e ele tenta tomar o lugar de Deus, tomar a glória de Deus, o espaço de Deus, e tudo aquilo que Deus representava, ele queria para si. Ele diz: no seu coração subirei até a mais alta das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus expulsa ele do paraíso, e juntamente com ele expulsa 1/3 dessas estrelas do céu, 1/3 desses anjos que estavam com ele, que hoje são demônios, hoje são anjos caídos, porque eles foram expulsados. Ou seja, todos eles se rebelaram contra Deus, e Deus os expulsa do céu. Então nós vemos que o fato de você desejar possuir o que é de outrem jaz no centro do pecado de Satanás, jaz no início, no âmago do pecado, que é possuir o lugar que é de outrem. Não há uma conformidade com a sua situação, uma conformidade com a sua situação socioeconômica, com a sua vida social, com a sua vida profissional, com a sua vida educacional, com a sua vida sentimental. Ou seja, você observa, e existe um ditado que diz que sempre o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o seu. Aí você não se contenta com aquilo que você tem. Até mesmo foi o caso disso que aconteceu com Davi. Ele não se contentou com a mulher que ele tinha. Muitos não se contentam com o carro que tem, com o dinheiro que tem, não se contentam com a educação que tem, e procura tomar aquilo que é de outrem. A Bíblia classifica esse erro, esse pecado, como a concupiscência dos olhos. Algo que você vê, que você deseja ardentemente, que você não consegue dominar aquilo dentro de você, e você acaba tomando aquilo. Foi como que aconteceu com Caim. O ódio do seu irmão foi tão grande que ele cegou o seu entendimento ao ponto de assassinar o seu irmão. Mas por quê? Porque aquilo que o irmão tinha era aceito diante de Deus, e ele não estava sendo aceito. Então, muito cuidado em relação àquilo que os teus olhos veem e àquilo que o teu coração maquina. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo diante do Senhor. Tá bom? Fica aqui um abraço para vocês aí, fica com Deus e até a próxima, tá bom? Abraço. Tchau.